A paz do Senhor a todos, você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Para você que é professor, para você que é aluno, para você que ama estudar a Palavra de Deus. Eu sou o professor Janilson e hoje estaremos estudando a lição de número 3 da classe de Juvenis, cuja temática do trimestre é Jesus e o Reino de Deus. A nossa lição hoje de número 3 tem por título O Caráter de Jesus. É possível ser cristão sem possuir o caráter de Cristo? É o que nós veremos nesta lição. Fique conosco. Eu queria começar essa lição falando primeiramente a você que é professor que está nos assistindo. Nós não podemos perder de vista os objetivos da lição, porque são eles que vão nortear a nossa lição e o nosso ensino diante de nossas classes. Então, portanto, a lição tem 3 objetivos, que são descrever os traços de Jesus contidos nos evangelhos, já que são os evangelhos que falam de Jesus e descrevem o seu ministério, impelir nossos alunos a reconhecer o seu próximo, ou seja, ajudar os nossos alunos a reconhecer quem é o seu próximo, e expor a relação entre pai e filho, ou seja, entre Deus Pai e entre Deus Filho. Outra coisa que queria destacar também são os textos bíblicos da semana. Esses textos servem para ampliar o nosso entendimento acerca da lição, e eles são muito importantes. Na segunda-feira, o texto é Mateus, capítulo 6, versículo 34. É o texto que fala que o reino de Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Nesse texto, Jesus quer mostrar que esse é o alvo de todo aquele que se diz seu discípulo. Na terça-feira, o texto está em Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 37. É a parábola do bom samaritano contada por Jesus. Nessa parábola, Jesus quer nos trazer a moral que ele quis ensinar às pessoas que o ouviam naquela época. A moral da parábola é: o meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Na quarta-feira, o texto está em Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48. Esse texto é o episódio da mulher do fluxo de sangue. Jesus quer mostrar, por esse episódio, que devemos dar atenção para todos, especialmente para aqueles que mais necessitam da nossa atenção. Na quinta-feira, o texto está em João, capítulo 5, versículo 19 a 27. É o texto em que Jesus diz aos seus ouvintes que ele realiza a mesma obra do Pai. Em outras palavras, Jesus quer mostrar que ele tem o mesmo caráter do Pai. Na sexta-feira, o texto está em João, capítulo 13, versículo de 2 a 7. É o texto da ceia, em que Jesus lava os pés dos discípulos. Nesse texto, Jesus revela a sua humildade, pois ele lavou os pés daqueles que eram seus discípulos, coisa que era realizada por um serviçal. No sábado, o texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17. Nesse texto, o apóstolo Paulo quer mostrar que Jesus entregou a sua vida em prol do próximo, e assim somos chamados a viver em prol do próximo, e não somente em função de nós mesmos. Por isso, somos chamados a ser novas criaturas. A nossa lição ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro é o caráter de Jesus e a sua missão. O segundo é uma pergunta: quem é o teu próximo? O terceiro é pai e filho, uma relação que nos inspira. E o quarto também é uma pergunta: mas nós temos a mente de Cristo? É isso que vamos comentar. A nossa leitura bíblica em classe está em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11. É o chamado hino cristológico, é assim que é conhecido esse trecho. Ele está aqui em nossa lição para mostrar que Jesus tornou-se homem e sujeitou-se ao propósito do Pai. Que ele abriu mão da sua glória celestial e assim tornou-se homem para cumprir o plano divino para a salvação dos homens. O apóstolo Paulo chega a dizer que Jesus humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Destaco aqui a obediência de Jesus, de morrer na cruz para salvar a nós pecadores.
Esse é o propósito desse texto, está incluído nesta nossa lição especificamente, para mostrar essa característica do caráter de Jesus. Entrando propriamente na lição, o nosso primeiro tópico é o caráter de Jesus e a sua missão. A primeira pergunta que se pode fazer é: o que é caráter? Caráter, de acordo com os nossos dicionários, são os traços psicológicos de um indivíduo, ou seja, é o conjunto de características, boas ou más, de uma pessoa que determinam a sua conduta e a sua concepção moral. É importante dizer que todas as pessoas têm caráter. Às vezes nós costumamos a dizer, fulano é sem caráter, mas isso é impróprio, porque todas as pessoas têm caráter. Eu faço aqui uma exceção àquelas pessoas que têm alguma deficiência mental. Mas aqui o nosso ponto, partimos do ponto de vista de uma pessoa sã, que tem condições de distinguir entre o certo e o errado. De formas que todas as pessoas têm caráter, seja um mau caráter ou seja um bom caráter. Mas o certo é que todas têm caráter. Não existe pessoas sem caráter, com exceção das que eu já citei. A grosso modo, o caráter se manifesta no dia a dia de uma pessoa, nas suas ações e nos seus comportamentos. O caráter, meus irmãos, ele não é visto pelos olhos naturais, ele é observável na vida de alguém. Ele é formado em nós e impresso ao longo do tempo por aqueles que estão à nossa volta, nossos pais, nossos líderes, nossos pastores, nossos professores. E são esses que vão nos ajudando no curso da formação da vida, que o nosso caráter seja formado. Por isso é importante nós termos como referencial não só a palavra de Deus, mas aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus, para que eles nos ajudem a formar o nosso caráter, sejam eles os mentores da nossa formação. Ainda que a nossa vida deve estar sempre centrada e com o nosso olhar fixo na pessoa de Jesus e no caráter de Jesus, que Ele é o nosso referencial, entretanto, as pessoas que estão à nossa volta nos influenciam quanto à formação do nosso caráter. E esse caráter se torna a nossa marca, aquilo que nos distingue de outra pessoa. A partir disso tudo que falei, meus irmãos, é possível então nós identificarmos o caráter de Jesus? Com certeza que é. Vejamos. Em João 13, versículo 1, podemos ver o caráter amoroso de Jesus. O texto diz: sabendo Jesus que havia chegado o momento de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então percebemos o caráter amoroso de Jesus pelos seus discípulos, ele manifestando essa preocupação, esse amor próprio do seu caráter. Seguindo mais um pouco o texto, nos versículos 4 a 7, Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E quando se aproxima de Pedro, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? O que eu faço agora você não entende, você vai entender depois. Isso manifestando o seu caráter humilde. Jesus agora se faz de serviçal e nos deixa um grande exemplo e uma grande lição. Em Mateus 9,36, Jesus manifestou um caráter compassivo. Nesse texto, ele vê as pessoas desnorteadas, sem direção, como ovelhas sem pastor. E o texto diz que ele sentiu compaixão das pessoas nesse estado, manifestando um caráter compassivo. Também em Mateus 11:29, Jesus manifesta um caráter manso e humilde. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus está manifestando esse caráter manso e humilde. Também em Mateus 22:21, ele se mostra tendo um caráter sábio. É nesse texto que tem origem aquele ditado: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque nesse texto Jesus foi inquirido pelos seus opositores e que lhe fizeram uma pergunta: se era lícito entregar tributos a César. E Jesus então pede uma moeda e pergunta aos seus opositores: de quem é essa inscrição e essa imagem na moeda? E eles respondem: de César. Então Jesus sabiamente responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o texto diz que todos se calaram por observar a sabedoria de Jesus, o caráter sábio de Jesus em responder sem precisar ofender
mas dar uma resposta concreta que viesse calar os seus adversários naquela situação. Por causa de seu caráter, Jesus é o maior exemplo para nós, e não somente para nós, mas para toda a humanidade. Somente alguém com o caráter de Jesus poderia realizar a missão que o Pai lhe confiou. Esta missão era resgatar o homem que estava perdido e aprisionado no pecado. As curas, os milagres e todas as maravilhas, entre outras coisas, serviram para identificar que Jesus era capaz de realizar a grande obra de Deus, salvar o homem. Esta é a prioridade divina. O nosso segundo tópico é: quem é o teu próximo? Esse tópico está baseado na parábola do bom samaritano contada por Jesus. Ele mesmo, Jesus, se apresenta como esse bom samaritano que veio socorrer o homem no seu estado deplorável. Esta parábola também nos mostra que o verdadeiro discípulo de Jesus, aquele que teve o seu caráter moldado por Jesus, jamais pode ignorar a necessidade do seu próximo. Daquele que está dentro da sua esfera de ação, dentro de suas possibilidades, jamais pode virar as costas. Além do socorro ao próximo, isso também evidencia essa atitude, o amor de Deus na vida do cristão. Quando Jesus saiu da Galileia, veio para Jerusalém, ele se dirigiu para cumprir o seu propósito na terra. E apesar de caminhar para o ápice de sua missão, ele não deixou de dar atenção a uma mulher enferma, que, impulsionado pela sua fé, tocou no Mestre e assim foi curada. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 43 a 48. E tudo isso quando ele caminhava para ressuscitar uma menina de 12 anos que havia falecido. Com certeza as lágrimas de seu pai, Jairo, comoveram o Senhor. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 48 a 56. Todos aqueles que vieram a Jesus como necessitado não foram deixados de lado ou esquecidos. Jesus tratou a todos como seu próximo. E é esse exemplo que Jesus deixa para nós e que nós somos incumbidos de olhar para as pessoas que estão à nossa volta e, primeiramente, vê-las como nosso próximo, aqueles que necessitam da nossa atenção, da nossa ajuda, do nosso cuidado, porque esta é a orientação da palavra de Deus para mim e para você, para que possamos nós verdadeiramente sermos reconhecidos como discípulos de Jesus. O terceiro tópico, meus irmãos, é pai e filho, uma relação que nos inspira. Antes de mais nada, é importante dizer que em tudo Jesus foi obediente ao Pai, submisso e fiel à sua missão, de salvar os pecadores. Mesmo antes de chamar para si os apóstolos, de escolher aqueles que dariam continuidade à obra iniciada por ele, Jesus passou a noite em oração, buscando direção do Pai para essa escolha. Isso está em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Também antes de realizar qualquer milagre, Jesus tributava a Deus todo o crédito por lhe haver concedido tal poder para realizar. Isso está em Mateus 14, 19 e João 11, 41 e 42. Em Mateus 14, 19, é o texto em que Jesus faz a multiplicação dos pães. Ele levanta os pães para o alto e dá graças a Deus. E só depois entrega aos discípulos e os discípulos entregam às pessoas. Em João 11, 41 e 42, é o famoso texto da ressurreição de Lázaro. Jesus, quando chega diante do túmulo de Lázaro, pede para tirar a pedra. E ele faz uma oração ao Pai. Ele diz: graças te dou, Pai, porque eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão, para que eles creiam que tu me enviaste. Aliás, o fato de Jesus ter constante oração em sua vida é a prova maior de que ele era submisso ao Pai e que tudo fazia na direção do Pai. Até para o deserto, quando foi conduzido pelo Espírito Santo para estar à mercê do diabo e ser tentado por ele, Jesus buscou a direção do Pai em jejum e oração. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Em pelo menos 2 ocasiões, o Pai declarou do céu que Jesus era seu Filho amado. Isso está em Mateus
capítulo 3, versículo 17, e também no capítulo 17, versículo 5. No capítulo 3, versículo 17, é o momento em que Jesus sai das águas batimais e ouve-se uma voz do céu que dizia: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer." Ora, Jesus possuindo o caráter que possuía, obediente ao Pai como era, submisso ao Senhor como era, é óbvio que o Pai o amava. Em 17:5 é o texto da transfiguração, em que também se ouviu uma voz que dizia: "Este é meu Filho amado", uma voz vindo do céu. A ele ouvi. Mas ainda, meus irmãos, a companhia do Pai lhe era constante. Em João 8, 29, Jesus diz: "O Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada." Por isso, se tivermos um caráter agradável a Deus, certamente o Senhor sempre estará conosco. Para suportar o peso da cruz e resistir os flagelos que lhe esperavam, Jesus buscou força no Pai. E eu gostaria de ler esse texto com vocês, porque ele é muito importante. Está aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 38 ao 42. Veja o que diz esse texto. Versículo 38. "Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: "Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres." E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: "Então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: "Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade." Veja como a preocupação de Jesus era fazer a vontade do Pai. E todos esses versículos e todos esses pontos abordados nos mostram o caráter de Jesus. Caráter esse que deve ser buscado por cada um de nós. Até mesmo, meus irmãos, na agonia da morte, Jesus não deixou de reconhecer que Deus era seu Pai. Em Lucas 23, 46, Jesus diz: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." A relação de Jesus com o Pai era a mais clara evidência de um caráter obediente e submisso ao Pai. Caráter este que deve ser buscado por cada um de nós. O nosso quarto e último ponto é uma pergunta: mas nós temos a mente de Cristo? Certa ocasião, o apóstolo Paulo declarou que devemos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Ele disse: "E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável palavra de Deus." Mas eu queria destacar essa primeira parte do versículo, que diz que nós devemos permitir que a nossa mente seja renovada. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Em outra carta, ele diz que nós devemos ter uma mente submissa ou cativa a Cristo. Ele diz: "Levando todo pensamento à obediência ou cativo a Cristo." Isso está em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a última parte do versículo. Portanto, irmãos, jamais conseguiremos imitar o caráter de Cristo sem que tenhamos primeiro uma mente renovada pela palavra de Deus. Conquanto, meus irmãos, tenhamos aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, mas é mediante a palavra de Deus que o Espírito de Cristo molda o nosso caráter para ser conforme a imagem daquele que nos salvou. Isto é dito em 1 Coríntios 2,16. Mas é importante, irmãos, nós fixarmos uma coisa muito clara. As incertezas da vida, as intempéries da vida, não podem mudar ou macular o caráter que nós recebemos de Cristo por sermos seus discípulos. Mesmo diante dos maiores desafios, Jesus se manteve firme em seu caráter, como um homem, como servo e como filho de Deus. Ele disse: "Agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Para esta hora eu vim." João 12, 27. Então devemos procurar ter a mente e o caráter de Cristo refletido em nós, pela submissão ao Pai e a direção do Espírito Santo que habita em nós, o qual nos leva a viver em novidade de vida. Romanos 6,4.
É esse caráter, meus irmãos, que deve ser refletido em nós. Há um texto em Atos 11, 26, que é de suma importância, porque nesse texto está dito lá que pela primeira vez os discípulos de Cristo foram reconhecidos como cristãos em Antioquia. A sociedade de Antioquia, as pessoas de Antioquia olhavam para os discípulos de Cristo e observavam. Essas pessoas vivem como Cristo, essas pessoas são parecidas com Cristo. Então por isso elas foram chamadas de cristão. E nós carregamos esse nome porque as pessoas devem ver em nós, ou pelo menos devemos nos esforçar para refletir esse caráter. Há uma história muito interessante de um missionário que foi deslocado para um lugar para anunciar a Cristo. E ele chegou lá e começou a falar de Jesus, como era o caráter de Jesus. E as pessoas daquela localidade disseram a ele: nós conhecemos Jesus. E ele ficou assim como que perplexo, como que surpreso de ouvir que aquelas pessoas conheciam Jesus. E ele ficou como? Depois ele tomou o conhecimento que havia passado um outro missionário antes dele por aquela localidade. E o caráter de Cristo era refletido de tal forma nesse missionário, que quando esse outro missionário falava de Jesus, automaticamente as pessoas se lembravam daquele missionário. E aquele missionário, para aquelas pessoas daquela localidade, era o Jesus anunciado por aquele homem. Tamanho era a semelhança entre aquele primeiro missionário e Jesus. Aliás, um dos propósitos do Espírito Santo ser enviado à Terra é justamente isso, nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus, a fim de que as pessoas possam ver Cristo em nós. Exatamente o que Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que Paulo estava dizendo é que quando as pessoas olhavam para ele, percebiam que Cristo estava em sua vida. E é justamente isso que Deus espera de cada um de nós, que as pessoas olhem para nós e percebam o caráter de Cristo em nós. Mas tudo isso, meus irmãos, só é possível se permitirmos que o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus e mediante a nossa submissão ao Pai, trabalhe em nós e molde o nosso caráter, nos transformando em uma nova criatura. Portanto, meus irmãos, vivamos de acordo com o caráter de Cristo. Para concluir, meus irmãos, eu quero dizer que Jesus cumpriu a missão que o Pai lhe confiou de salvar os homens, porque possuía um caráter como o do Pai. Ele tinha o mesmo caráter do Pai. E porque tinha tal caráter, ele doou-se intensamente em favor do próximo. Esse caráter lhe proporcionou uma comunhão plena com o Pai, que deve inspirar cada filho a ter essa comunhão com o Pai. E não somente com o Pai, mas no caso dos nossos alunos, também a ter essa mesma comunhão firme com seus pais, em submissão e obediência aos mesmos. Jesus, em Lucas 2:51, nos é dito que ele era submisso a seus pais. Mas isto só é possível se tivermos a mente de Cristo, produzido pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Se você gostou desse comentário, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a acionar o sininho e também dar o seu like, para que nós nos sintamos incentivados a continuar a fazer esse trabalho. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.